Ao longo dessa semana, Lula se superou e muito, se é que isso é possível, para manipular as suas ideias e te convencer que é importante gastar o seu dinheiro, mas o fundo é para ele manter o projeto de poder. Não caia mais nessa você. Mas enquanto uma parcela da população ainda cair, você precisa proteger o seu poder de compra, porque o resultado é inevitável. E analisaremos isso na economia, para que se torne irrefutável. Vamos entender e eu quero ouvir a sua ideia no final, porque ela é extremamente relevante. Vamos adiante. Antes de tudo, meu nome é Bruno Musso, eu sou economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia desse canal é trazer reflexão, debate, coisa que, primeiro, os burocratas não querem, afinal de contas, quanto mais você debate e pensa, mais você percebe a inutilidade da burocracia e da classe política na sua vida. Portanto, se esse canal te ajuda a refletir, se inscreva nele, ative o sininho, compartilhe e, claro, deixe o QR Code aqui na tela para que a gente fale a respeito dos investimentos. O seu poder de compra, ele é determinante no final do dia. Vamos falar algumas coisas que Lula falou. O primeiro deles foi a respeito da produtividade. Ele costuma falar que o PIB no Brasil está crescendo, mas ele não menciona a produtividade. Então eu quero alguns minutos aqui da sua atenção. Afinal de contas, é relevante. É o seu poder de compra. A produtividade nada mais é, diferente da produção, a produtividade nada mais é do que as pessoas conseguem produzir, quanto consegue produzir por hora, digamos em dólares, com aqueles fatores de produção, com o capital que você tem e com a mão de obra que você tem. Então há uma métrica que mede essa produtividade. Para ter uma ideia, a produtividade no Brasil gira em torno de 19 dólares a hora. Com esses dados, a gente consegue ver, segundo os dados oficiais, que você precisa basicamente de um americano para o que 4 brasileiros produzem. Você precisa de um suíço para o que 5 brasileiros produzem. Você precisa de um chileno para o que 2 brasileiros e meio, mais ou menos, produzem. A gente perde a produtividade para quase todos os países, inclusive a Argentina, que passou anos de deterioração com a esquerda. Então, se nós estamos estagnados em produtividade, como é que as empresas conseguem produzir mais? Se as pessoas não conseguem entender inovação, conhecimento de tecnologia, por que isso? Segundo o próprio IBGE, quase 30% da população é analfabeto funcional, ou seja, sabe ler, mas não consegue interpretar 2 linhas. Perceba como evoluiremos num mundo onde a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. Ficamos estagnados. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional das Indústrias, desde 1995 a produtividade na indústria do Brasil caiu 23%. Significa uma queda de quase 1% ao ano. Ou seja, estamos no mesmo nível de produtividade na indústria do que estávamos em 2011. Enquanto isso, países sérios continuam avançando. Se no Brasil a produtividade cai em termos reais, o que o governo faz para compensar isso? Distribui dinheiro endividando a máquina pública. E aqui vai o segundo ponto. Por que é então que o PIB cresce, mesmo a produtividade caindo? Vamos entender, eu vou deixar aqui na tela. Qual é a fórmula do PIB? Gastos governamentais, mais consumo privado, consumo das famílias, mais investimentos, mais a diferença entre importação e exportação. Vamos levar em consideração essas 2 primeiras fórmulas aqui, que elas são importantes, ou melhor, essas 2 primeiras partes da equação. Gastos governamentais e consumo privado. O governo se endivida, porque ele gasta mais do que ele arrecada. Quando ele gasta mais do que ele arrecada, alguém precisa cobrir esse rombo. Igual na sua casa. Se você ganha 10 e gasta 12, alguém precisa te emprestar 2 para você pagar as contas. O governo é igual. Quais são as formas que ele tem para conseguir achar esse dinheiro que ele gasta mais do que ele endivida? Ou seja, produzindo déficit? Ou ele se endivida ou ele aumenta impostos. E nós estamos vendo as 2 coisas no Brasil. Quando você mais se endivida, está mais endividado, aqueles que ainda te emprestam dinheiro para você cobrir os seus gastos maiores do que a sua receita, exigem taxas de juros maiores. Consequentemente, o teu estoque da tua dívida, corrigida por esses juros, continua crescendo e a trajetória da dívida se torna explosiva.
E é justamente isso, nesse caminho que nós estamos, e segundo o FMI, a dívida pública brasileira atingirá 100% do PIB em 2030. E isso é praticamente uma bomba fiscal, porque o governo continua gastando muito mais do que ele arrecada, e as taxas de juros continuam subindo. Ora, Bruno, então o Banco Central podia baixar a taxa Selic, que está em 15% ao ano. É o discurso basicamente da esquerda. Se você baixa a taxa de juros sem cuidar do seu fiscal e a trajetória da dívida continua subindo, o que acontece? A taxa de juros futura, que é negociada livremente no mercado, é o que determina quanto que o governo e as empresas precisarão remunerar os seus investidores para que eles estejam dispostos a emprestar dinheiro para o Brasil. Portanto, não há outro caminho senão sanear as contas públicas. Mas voltando ao PIB, o governo então gasta mais se endividando, e na fórmula do PIB que eu deixo aqui de novo, ele aumenta os gastos governamentais porque ele se endivida, transfere esse dinheiro para a população através de Bolsa Família, de benefício de prestação continuada, de uma série de correção do salário mínimo acima da inflação sem aumentar a produtividade que pressiona as empresas. Ele se endivida, aumenta os gastos governamentais, transfere parte desse dinheiro para as famílias e estimula o consumo e o endividamento das famílias e das empresas. Tanto é que Lula, na semana passada, quando fez a mudança do IR, falou abertamente: agora as famílias terão mais dinheiro na mão. Compra uma televisão para assistir a Copa do Mundo. Se endivide, se endivide, se endivide. É o que ele vem falando há 25 anos. Lá no começo dos anos 2000 tinha espaço para as famílias e empresas se endividarem. O que acontece agora é que basicamente esse limite está atingindo a capacidade máxima. Então as taxas de juros explodem, o risco é muito maior. A inadimplência, que está atingindo 8,7 milhões de empresas no Brasil, é recorde máximo. Tudo graças ao governo, que gasta muito mais do que arrecada. Então, se ele gasta mais, estimula os gastos governamentais e estimula também os gastos privados das famílias e das empresas, ele faz o PIB subir. Então, perceba que o PIB sobe sem aumentar a produtividade. Consequentemente, ele não é sustentável. E ele faz, o PT mudou a regra da correção do salário mínimo. O salário mínimo corrige baseado na correção do PIB de 2 anos anteriores acima da inflação. Ele estimula o PIB para crescer de forma artificial, como eu acabei de falar. O PIB cresce, ele corrige o salário mínimo e as pessoas se dizem felizes porque o salário mínimo está corrigindo acima da inflação. Só que as empresas não aguentam pagar tamanho crescimento do salário mínimo porque a produtividade dos trabalhadores não cresceu. Como é que você vai continuar aumentando o salário de todo mundo se ele produz basicamente o mesmo que produzia em 2011? Só que as pessoas, graças a essa distribuição desse dinheiro público no bolso das pessoas, eles consomem mais. E as empresas não conseguem produzir mais porque a produtividade não cresceu. As pessoas demandando mais produtos e serviços, sem incremento da produtividade, sem as empresas incrementarem a produção, significa mais inflação. Consequentemente, o governo, ao imprimir mais dinheiro para cobrir o rombo fiscal, porque ele gasta mais do que ele arrecada, há uma maior quantidade de dinheiro disponível, uma oferta maior de dinheiro. Como o país está mais endividado, a demanda não cresce no mesmo ritmo da oferta desse dinheiro, a demanda por real cai, a moeda desvaloriza. Moeda desvaloriza, alta dos preços, inflação. Agora me responda, você não vê o seu poder de compra sendo corroído ao longo dos últimos anos? Então aqui é esse primeiro ponto para refutar Luiz Inácio Lula da Silva. E aqui a gente começa já a ver que o dirigismo, a centralização na mão de burocratas de tomadas de decisões dentro da economia, ela é ineficiente e ela é imoral. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Ou seja, eles precisam centralizar as decisões neles para gastar mais do seu dinheiro e se manterem no poder. Mas óbvio que eles sempre precisam falar que é para o seu bem. Eles não vão te contar toda essa história. E mais, ele veio a público também e falou que o dinheiro na mão da população soluciona todos os problemas, inclusive da inflação. Acabamos de aprender o que é a inflação. A inflação nada mais é do que a perda do poder de compra decorrente da sua moeda, que vale menos. E a moeda vale menos porque o governo gasta mais e se endivida mais. Portanto, uma grande mentira. E ainda, para piorar, ele vai lá e anuncia mais juros subsidiados. O governo se endivida para cobrir o seu rombo e paga uma taxa de juros mais alta porque ele já está endividado. Ele pega esse dinheiro e empresta para os amiguinhos dele.
como por exemplo a JBS, tudo que a gente viu, e mais agora que foi anunciado para as pessoas que querem trocar a frota de caminhão. Ele paga uma taxa de juros para você, digamos 15% ao ano, e empresta para outros a 5, 6, 7% ao ano. Quem cobre esse rombo, esse prejuízo? O governo. Quem é o governo? O teu dinheiro. E eles sobem imposto para cobrir esse rombo e se endividam ainda mais para cobrir esse mesmo rombo. Ou seja, o dirigismo, a centralização, ela leva à ineficiência, além da imoralidade. Então agora vamos trazer conhecimentos na parte econômica, que eu não quero dar o nome dessa escola econômica, apenas no final, e me diga se reflete a realidade conforme eu vou explicando. Basicamente, são autores ali do século XIX e do século XX que pouco ou nada se estuda nas escolas econômicas. Eu vim estudar depois disso, porque o que eu tinha estudado não explicava a realidade, e isso me pareceu que sim. Então, vamos lá. Essa escola mostra, pelo autor principal, ou um dos principais, e falaremos que o socialismo, ele simplesmente não funciona na parte econômica. Tem a imoralidade, mas ele não consegue fazer a economia nunca ser pujante por uma questão técnica. De quem que eu estou falando? De Ludwig von Mises, que ele nasceu em 1881 e morreu em 1973. De forma clara, o que ele falou aqui? Ele falou no livro dele, Cálculo Econômico sobre o Socialismo, a impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Tem o socialismo à moda antiga, estatizar os meios de produção, e o socialismo do século XXI, onde o Estado começa a crescer cada vez mais em nossas vidas e representa quase metade daquilo que você produz, ele toma de você de maneira forçada. Mas Mises mostra, e eu quero que você pense na vida real agora, sem propriedade privada não existe preços. Se tudo é do Estado, ele controla o preço. Sem a propriedade privada não existe preços. Preços de tudo, do que você produz, preço do serviço que você consome. E sem um preço, não se calcula o custo. E, consequentemente, não sabemos qual é o prejuízo ao consumir. Se tudo está na mão do Estado, o prejuízo fica com o dinheiro público, o dinheiro do pagador de imposto. Justamente por isso, o socialismo é completamente impossível. Porque o Estado, quando controla tudo, ele faz o cálculo no escuro. E assim as economias centralizadas falham e colapsam. Basta olhar a história. Na vida, o conhecimento, e Mises explica isso muito bem, está disperso. Ou seja, você tem agora uma internet, um celular, uma câmera, um microfone, não importa. Tudo foi feito não pelo Estado, mas apesar do Estado. Porque o conhecimento do ser humano, ele vai colhendo esse conhecimento que está solto aqui ao nosso redor para incrementar, inovar e produzir novas coisas que são demandadas na sociedade. Se tudo está centralizado em poucas pessoas, jamais teremos esse conhecimento disperso, sendo absorvido pelas empresas para promover melhorias. Portanto, o conhecimento ele fica disperso e está muito claro isso. A centralização, portanto, ela é imoral. Afinal de contas, quem são esses iluminados escolhidos para centralizarem a tomada de decisão? Mas ela é, antes de tudo, ineficiente. Como você pode centralizar a tomada de decisões de produzir ou não produzir, o que produzir, quando produzir, onde produzir, na mão de poucas pessoas, sendo que nenhum deles detém o conhecimento, porque nenhum de nós detemos esse conhecimento que está disperso. A gente vai passando novos conhecimentos a serem descobertos ao longo do dia. E ainda mais com os incentivos perversos que essa classe de iluminados distribui. Juros subsidiados, intervenções, benefícios tributários para um e não para outro, porque eles escolhem baseados na política. Portanto, passa a não ter nenhum tipo de incentivo para as empresas inovarem. Se eu recebo dinheiro barato do governo porque eu sou amigo dele, qual é o meu incentivo em melhorar, em prover melhores serviços e melhores produtos, se eu sei que no final do mês eu vou receber um incentivo qualquer e serei mais competitivo do que o meu concorrente que não tem esse mesmo incentivo? Portanto, a gente deixa o conhecimento disperso para lá, nós perdemos esse conhecimento e não inovamos e vamos ficando para trás enquanto países. Ou seja, a centralização ela altera o preço. Se você subsidia, se você provê benefícios tributários para um e não para outro, o preço final é diferente e ele não é livre. E ao não ser livre, você mata a capacidade e o conhecimento dos empreendedores para saber se eles produzem mais ou não produzem mais. Portanto, não vale inovar e o país vai ficando para trás. Pense nisso. Um outro autor importante dessa mesma escola é Hayek.
em que ele nasceu em 1899 e morreu em 1992, foi prêmio Nobel em 1974, e ele foi além do que Mises falava. Ele disse que o conhecimento é disperso em cada um de nós e cada dia que passa a gente vai descobrindo essas inovações. Os preços livres, portanto, ajustam a real oferta e demanda e, consequentemente, a produção. A gente sabe realmente se há demanda por um determinado serviço? Se houver demanda, haverão empreendedores produzindo aqueles produtos para satisfazer essa demanda. Só que se você congela preços, controla preços, subsidia, você mata a real demanda e, portanto, você não sabe se deve produzir mais ou não, e isso leva à escassez ou à abundância do produto e você leva à destruição desses insumos que são produzidos de maneira ineficiente por completo. Ou você produz menos e os preços subirão mesmo que no mercado negro, ou você produz mais e gasta insumos que desperdiçam porque você está produzindo mais do que a demanda, porque você não sabe qual é a demanda, porque os preços foram controlados. E vale ler o livro dele de Hayek, O Caminho da Servidão, que ele escreveu nos anos 40 após a Segunda Guerra, mostrando em um capítulo por que os piores chegam ao poder. Justamente a política é formada por pessoas que sempre são os piores, uma vez que fora da política, mais incentivos intelectuais e financeiros para que eles são morais e éticos. Para quem não é, na grande média, permanece na política por conta dos incentivos perversos. Assim, mais uma vez ele mostra que o dirigismo, a centralização, leva sim ou sim à pobreza. Isso é uma questão lógica da vida, não é espectro político ideológico. Um outro autor que é considerado o fundador dessa escola, que eu já falarei, é Karl Menger. Ele nasceu em 1840, morreu em 1921 e ele desmonta a tese de Marx. O livro de Marx, O Capital, fala que o preço final de um produto ele vem basicamente dos insumos utilizados na produção e das horas que você gastou para produzir aquilo. Mas ele não leva em conta que o valor é subjetivo, que é o que o Karl Menger falou. Basicamente, se você gasta horas e horas e horas para produzir um bem, só que ninguém demanda esse bem, porque ele não vale de nada, não gera valor para ninguém, ele vale zero. Por mais que você tenha gastado anos para produzir um bem e colocado insumos que custam lá dentro, se ninguém demanda, ele vale absolutamente zero. Portanto, Menger mostrou que o valor é subjetivo. E mais, ele também mostrou o conceito de utilidade marginal decrescente. Significa que se você está no deserto e tem uma garrafa de água, ela vale muito. Se você passa a ter 100 mil litros de água, cada litro adicional vale menos, porque o valor subjetivo que você atribui àquele bem é menor. Ou seja, mais uma vez, ele mostrando que toda e qualquer centralização ela é ineficiente por completo. E mais um autor, só para terminar, Eugene Bombauer, que é de 1851 e morreu em 1914, em que ele mostra que o lucro não é injustiça, e sim uma troca intertemporal. Ou seja, o trabalhador, o empregado, ele prefere receber o salário agora, sem tomar risco e jogar para o futuro esse eventual recebimento, assim como faz o empreendedor. O empreendedor coloca um capital para criar aquela empresa e ele pode ter o retorno lá na frente, sim ou não, se a empresa vier a vingar. Se não vingar, ele quebra e não tem o retorno e ainda precisa pagar o trabalhador. O trabalhador escolhe receber isso agora, não assumir esse determinado risco, porque talvez muitas vezes ou não tem o perfil ou ele simplesmente não acumulou o capital suficiente para empreender. Ou seja, um precisa do outro, diferente do que o PT faz. E eu gravei um vídeo essa semana no meu Instagram mostrando que eu conversei com um frentista aqui no posto de gasolina perto de casa, em que ele começou a falar mal do dono do posto. E eu falei para ele, um precisa do outro, todo mundo precisa de todo mundo. E aí, quando eu expliquei mais detalhado para ele, ele simplesmente falou, é verdade, ninguém nunca tinha me explicado sobre esse ponto de vista. E eu falei para ele, mas eu não estou te explicando algo muito difícil, não é uma física quântica que eu estou te explicando, é o óbvio, né? E ele falou, é verdade, ninguém nunca tinha me explicado. E eu falei, essa divisão da sociedade, ela é estratégica da política, e mais ainda do PT, para criar essa racha na sociedade que ela não existe. Porque o empreendedor precisa do empregado, o empregado precisa do empreendedor. São perfis diferentes, onde cada um se complementa por completo. Portanto, essa escola econômica, ela dá a resposta observando o desempenho e a vida real. E não aquela
ideia antiquada e retrógrada que Marx criou e que Lula acredita até hoje, que leva à maior pobreza. Não estou discutindo espectro político ideológico, esquerda, direita, e sim uma obviedade da vida, o fato como ela é, e a gente precisa, como adulto, encarar a realidade. Na economia livre, os preços se ajustam, a produção também, uma vez que você sabe se deve produzir mais ou não, e o conhecimento circula entre todos, fazendo a sociedade avançar, a inovação crescer e os preços caírem. A tecnologia ela é deflacionária por natureza. Um exemplo básico, com dirigismo, com centralização na mão de poucos e como nenhum de nós, a gente não detém o conhecimento futuro, quando você centraliza essas decisões, controla preço, subsidia preço, enfim, quando acontecem essas distorções, qual o incentivo a essa sociedade buscar melhorias e serem mais competitivos? E a gente para no tempo, que é o que aconteceu com o Brasil, onde o Estado tenta controlar tudo, há crescimento de escassez, desperdício e mais pobreza no final, e maiores diferenças sociais que o Estado cria para eles aparecerem como solução. Olhando a história, é basicamente simples. A exploração de Marx não existe. A revolução proletariada não existe, nunca existiu. E, portanto, a ignorância planejada destrói a sociedade, enquanto um ambiente de criação amplia o conhecimento, gera sistemas de incentivos e o ser humano responde a incentivos. E isso leva à melhoria de uma sociedade com mais inovação, mais produção e menores preços. Eu estou falando da Escola Austríaca de Economia, que, independente do nome, pense se ela não explica muito mais a realidade à sua volta. A centralização ela é falha e aqueles que são mais pobres continuam sempre muito mais pobres, mas os políticos dirão que é para o seu bem. Eles te dão 5 e tomam 10 de você, através da inflação e de mais impostos que você pouco ou nada percebe. Seguimos.